Oi, gente, o Amigo Animal está começando. E eu queria bater um papo com vocês hoje sobre um assunto que normalmente a gente não fala. Esse programa, ele está sempre voltado, sempre teve a intenção de trocar informações com vocês, né? Existem alguns assuntos que não são muito abordados porque não estão no nosso cotidiano, que é a forma como os animais silvestres ou exóticos são tratados nesse país. Hoje eu estou aqui com um biólogo, doutor em bioética e ética aplicada, e um pesquisador que se chama Frank Alarcon, que antes de tudo isso é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, respeito. A gente sente até vergonha de falar com ele, de tão brilhante que ele é. E é uma pessoa muito envolvida nas questões do tráfico de animais, nas questões dos animais de uma forma geral. Oi, Frank, tudo bom? Tudo bom, Leila? Você é sempre gentil com as suas palavras e eu fico encabulado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos animais. O pessoal precisa entender mais a realidade deles. Legal, Frank. A gente teve, gente, em novembro do ano passado, nós tivemos a surpresa do Zoológico do Rio de Janeiro chegar aqui com um número de girafas e as colocou nas piores condições possíveis e chegaram aqui da forma mais misteriosa, vamos chamar assim, possível, dentro de um cenário de desrespeito total a esses animais. E a população que tomou ciência disso ficou muito indignada, né, Frank? Muito indignada. E até hoje, pasmem, essas girafas, duas morreram por estresse, e até hoje as girafas que sobraram estão confinadas. Animais que percorrem quilômetros na floresta estão confinadas de duas em 30 metros quadrados, se não me engano. Nós vamos conversar com o Frank para ele explicar para a gente melhor. Uh, eu estou vendo atrás de você um livro, Holocausto, e me chama muito a atenção o que está acontecendo com esses animais. Fala um pouquinho, Frank, me conta o que aconteceu. Elas foram importadas, como é que foi isso? Claro, Leila, eu conto sim. Eu vou fazer uma pequena correção nos seus números, porque infelizmente a situação é pior do que a que você narrou. No dia 11 de novembro de 2021, chegaram ao Brasil, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, 18 girafas que foram importadas, foram compradas por por um estabelecimento chamado Bioparque do Rio de Janeiro. Ele mudou de nome, é o famoso Zoológico do Rio. Essas girafas chegaram num processo bastante misterioso, vamos dizer assim, né? Pouco transparente. É, Quase um mês depois, no dia 14 de dezembro, elas acabaram, na sua tentativa de passear no ambiente onde elas estavam confinadas, é, 6 delas escaparam. E no processo de recaptura, logo após a recaptura, 3 delas morreram. Ou seja, chegaram dia 11 de novembro, dia 14 de janeiro fugiram, dias depois, 3 delas morreram, em condições ainda que não estão muito bem esclarecidas. No dia 26 de janeiro, em função de uma denúncia, fiscais do IBAMA foram ao local onde esses animais estão em cativeiro e constataram que os animais estavam sendo sujeitos a maus tratos. Maus tratos em que sentido? O local onde elas estão aprisionadas são baias, são quadrados de 30 metros quadrados, 31 metros quadrados, para ser mais preciso, e em cada um desses compartimentos, eles estão mantendo 3 girafas, ou seja, eram 18 girafas, morreram 3, temos 15 agora, supostamente temos 15. Por que eu digo supostamente? Porque desde então, nós não tivemos acesso concreto ao estado físico e psíquico desses animais. O empreendimento, ele só deixa o pessoal da IBAMA, da Polícia Federal, existe um processo de investigação em sigilo. A coisa está muito feia. E, recentemente, vocês talvez tenham visto algumas matérias jornalísticas de grande repercussão, mostrando que, aparentemente, o empreendimento está melhorando as condições de cativeiro desses animais, mas a grande verdade é que não está. Eu estive lá no local, junto com outros colegas profissionais do ramo, veterinários e biólogos, e a situação é horrorosa, os animais ficam presos num galpão escuro, elas têm um par de horas ou menos
de liberdade, vamos dizer assim. Liberdade elas saem desse lugar de 30 metros quadrados, vão para um de 70 metros quadrados. E é como você disse, Leila, são animais de 5 metros de altura, que percorrem quilômetros, vivem em bandos, normalmente as fêmeas e os filhotes, os machos têm vidas mais solitárias, e elas estão num ambiente absolutamente inapropriado, que é um resort chamado Porto Belo, na região de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E não se sabe o destino que essas girafas terão, não se sabe como elas estão hoje, não se sabe exatamente para onde elas serão remanejadas, porque eram 18, né, e o zoológico que o comprou não tem estrutura para alocar 18, só para alocar umas 4, então eles foram comprados justamente para serem redistribuídos, e não bastasse o empreendimento, Bioparque do Rio e o Resort Porto Belo de Mangaratiba estarem envolvidos nessa situação muito complexa e pouco transparente, que flerta com a ilegalidade, a gente não pode deixar de falar que todos os participantes desse processo de importação, que é complexo em termos logísticos, também têm culpa nesse cartório. O É IBAMA... sobre isso, desculpe, Frank. É sobre exatamente nesse ponto que eu quero conversar com você. A ilegalidade, que me parece que envolve todo esse processo, começa lá de onde elas vieram, né? Porque ninguém sabe como elas foram capturadas. Quer dizer que eles foram para a floresta, capturaram esses animais para venderem para outros países. O Brasil é um, mas para quantos outros países não estão fazendo isso? E é o famoso tráfico ilegal de animais, né? Parece que o IBAMA, gostaria que você confirmasse isso para mim, existe uma legislação no Brasil para trazer esses animais. Eles deveriam ter um espaço com tantos metros quadrados para cada animal, isso tudo teria que ter sido fiscalizado, inclusive a origem desses animais, que também é obscura, né? Ninguém disse se eles foram lá no lugar de onde eles vieram. Os caras também fugiram das perguntas, falam, não, eles estavam aqui num santuário. Na verdade, não é santuário nenhum, eu acho que ali é um ponto de descarte, de distribuição de animais para o resto do mundo. E como é que fica o IBAMA, como é que fica a justiça brasileira? Porque o fato desse local não estar cumprindo com as leis que já estão lá escritas, é óbvio, já está lá escrito e não bate com o que eles têm. E até agora, esses animais, pasmem, faz 6 meses, esses animais estão presos num confinamento absurdo, num sofrimento emocional absurdo. Eu tenho um julgamento em relação a isso. Eu acho que eles vieram para serem revendidos. Agora, com essa notoriedade toda, eles estão com dificuldades para entregar os animais, porque eles vão ter que dizer para onde foram. E eu acho que eles estão esperando esses animais morrerem de morte natural, vamos dizer assim, porque eles não sabem mais o que fazer com esses animais. Então, a minha pergunta é, e esse governo, o governo brasileiro, a justiça brasileira, que tem em mãos uma legislação que notoriamente não está sendo cumprida e não age? Nós estamos lidando com vidas, né, Frank? Então, assim, vamos esperar 2, 3 anos para até um juiz sentar o bumbum na cadeira e assinar que está proibido, devolver esses animais para o local. Como é que está essa situação? Muito bem dito, Leila. O que acontece é que o poder público, representado aqui pelo IBAMA principalmente, que é o órgão do governo federal responsável por fiscalizar, por verificar, por exemplo, se a fauna, seja ela exótica, seja ela nativa, ela está sendo tratada segundo o que a legislação determina, ele tem sido muito negligente. Se você se debruça sobre os autos de todo o processo, no papel, tudo está lindo. Todo mundo diz que os recintos têm um tamanho correto, que a papelada está toda ok, mas quando você vai ver na prática, você vê que não é nada disso. Então, o IBAMA e diversos elementos dentro do IBAMA, só para citar um caso, eles são os grandes responsáveis por toda essa barbaridade que aconteceu com as girafas. Sem falar que a origem desses animais é uma origem bastante controversa. A pessoa que vendeu esses animais é uma pessoa que já é reconhecida internacionalmente como alguém
que participa desse mercado bastante cruel de venda, de tráfico de animais para diversos países, animais selvagens de diversos tipos, felinos, primatas, girafas, hipopótamos e tal. E o que acontece, só para citar de maneira bem concreta, é que a legislação brasileira, ela proíbe que animais de vida livre sejam importados para, por exemplo, serem usados ou mantidos Sim. cativos zoológicos. O que acontece é que quando você vai confrontar o vendedor desses animais, ele diz o seguinte: não, eles não são livres. Esses animais, eles são oriundos de uma fazenda de manejo sustentável. É um nome bonito, mas que ele não diz muita coisa. É como se eu comprasse uma área na Amazônia de 10 mil hectares, e todos os animais lá dentro eu passo a dizer que agora eles fazem parte de uma fazenda. Eu pego esses animais, empacoto e vendo. Então, isso é proibido. São animais que efetivamente eram de vida livre. Não importa se eles estavam numa área de 10 mil hectares ou de 100 mil hectares. E o que esse vendedor, ao usar esse termo, ele quer dizer é o seguinte: esses animais são um excedente de outros que se reproduzem, e eu quis fazer um dinheiro com eles, e eu vendo eles para a China, eu vendo eles para o Brasil, eu vendo eles para a Rússia, eu vendo eles para a Índia, e assim por diante. A grande bizarrice disso é que o IBAMA deveria ter tomado todas as precauções para verificar a procedência dos animais, para verificar se as instalações de acolhimento desses animais obedeciam à legislação e às instruções normativas, e nada disso aconteceu. Errou o IBAMA, errou o INEA, com o Instituto de Proteção do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, errou a Superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro, é silente a Prefeitura do Rio de Janeiro, é silente a Prefeitura de Mangaratiba, a Justiça Estadual fica jogando essa batata quente para frente, ninguém pega o caso, juízes não fazem as diligências necessárias. Então, está todo mundo aqui ignorando que, como você bem disse, vidas estão em jogo, inclusive 3 delas já se foram, sabe-se lá se algumas mais, e esses animais eles estão aí, esperando a boa vontade de que alguém interceda por eles. A sociedade civil, nós, não temos tido acesso aos recintos e, portanto, não temos podido ajudar esses animais. É muito triste eu ouvir isso, porque dá um desânimo muito grande, sabe, gente? Porque existem pessoas no Brasil inteiro envolvidas. E eu senti essa decepção, Frank, quando, na época do embarque dos bois vivos aqui em Santos, daquele navio, que quando a gente fez aquela arruaça toda, nós conseguimos pela primeira vez no mundo, segurar um navio aqui algumas horas, demos uma despesa terrível para eles, isso se tornou conhecido no mundo todo, depois recebemos vários convites de outros países para viajarmos, para contarmos para as pessoas que também lutam nos outros países como é que a gente conseguiu isso. Até a gente esteve em Portugal fazendo uma palestra numa universidade lá. O IBAMA, quando foi chamado para vistoriar o embarque dos animais lá em São Sebastião, fez um laudo dizendo que estava tudo certo. Então, não é surpresa o IBAMA ter esse tipo de postura. Infelizmente, o IBAMA seria a nossa única esperança, né? E a gente só está tendo decepção com as atitudes do IBAMA. Eu, particularmente, eu confesso que o respeito e a confiança que eu tinha nesse órgão, eu não tenho mais. Eu desconfio de qualquer coisa. Então, a gente não pode afirmar nada, porque, como você mesmo disse, a gente não tem acesso a nada, está tudo muito bem escondido, né? E eu queria que se abordasse em relação à justiça. E a justiça brasileira? Como é que a justiça está lidando com isso? Da pior maneira possível, porque os juízes, quando foram provocados diante dos documentos, da farta documentação que atesta que esses animais estão sendo mantidos em condições inadequadas, eles tomaram posições bastante duvidosas. Tanto que existe hoje uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra uma dessas magistradas que não teve a conduta correta diante da ação civil pública movida por 3 entidades de proteção animal. Essas entidades, né, buscando
oferecer ou buscando que esses animais sejam tratados da maneira que a legislação pede, ela é uma ação civil pública, só que essa ação civil pública ela tem sido tratada de uma maneira muito desleixada. Tanto é que o juiz jogou para uma outra comarca, né, judicial, aí um juiz se disse impedido, outro juiz disse que não quer pegar, e você sabe, né, juiz não tem prazo para decidir alguma coisa, né? Quem é que fala para um juiz, ó, você tem 15 dias para se manifestar sobre isso? E aí o caso está parado. As entidades da sociedade civil de proteção aos animais, elas ficam esperando a boa vontade, a benevolência do Poder Judiciário. Enquanto isso, os animais estão lá, prisioneiros, sendo mantidos em condições muito inadequadas, sabe-se lá o que tem acontecido com esses animais. Eles podem estar vivos, mas eles estão bem? Muito possivelmente não. Eu vou te dar um exemplo de como não é só a justiça que cometeu... Frank, quero que você me dê esse exemplo, vou te pedir licença que a gente tem que chamar o intervalo, e na volta eu quero que não perde o fio da meada, que na volta a gente tem que dar continuidade nesse exemplo, tá bom? A gente vai para o intervalo e já volta já. Voltamos com o programa Amigo Animal, que hoje entrevista Frank Alarcon, biólogo, doutor em ética e ética aplicada e um pesquisador. Nós estamos falando sobre esse escândalo, esse absurdo do confinamento de várias girafas no Rio de Janeiro, que até hoje continuam confinadas em espaços de 30 metros quadrados, sem nenhuma manifestação da justiça brasileira até agora. Frank, você ia citar um exemplo quando a gente te cortou para chamar o intervalo. Na verdade, se eu tivesse que me ater aos erros envolvendo todo esse processo, a gente ia precisar de um programa de 20 horas, porque é muita coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o IBAMA cometeu muitos erros, a instituição ela cometeu muitos erros, existem pessoas boas dentro da instituição que estão tentando fazer o seu trabalho, inclusive estão sendo perseguidas por isso. A gente tem um desses fiscais, que inclusive foi participar da autuação, né, do estabelecimento, vendo que a girafa está sendo maltratada. Ele foi afastado das suas funções agora, porque ele é ativa, né, ela luta contra o tráfico de animais silvestres, enfim, um grande amigo nosso. Então, você vê que estamos vivendo tempos complicados, onde quem quer fazer o certo acaba sendo punido por isso. E só para demonstrar para o leigo, para a pessoa que não entende de tudo isso, imagina o seguinte, 18 girafas não são 18 camundongos, a gente está falando de animais grandes. Eles chegam no Brasil num voo, né, um voo internacional de 13 horas, da África do Sul. Aí você os recebe no aeroporto, vê a papelada, vê como é que estão as caixas, se elas não quebraram, coloca essas caixas em cima dos caminhões e percorre 100 quilômetros até o seu ponto de desembarque. É uma operação de guerra, uma operação, né, cuja logística é complexa. Como é que não tinha fiscais para ver como é que essas girafas saíram das caixas e entraram nos recintos, e nesse momento viram que os recintos eram inadequados? Você percebe que, apenas para citar esse aspecto, você vê que todo o processo ele está recheado de negligências, de vícios, de erros, de falhas administrativas muito graves, que culminaram nessa tragédia que é ter animais trancados, animais mortos, animais em péssimo estado físico e psíquico, e que sabe-se lá como isso vai terminar. Então, como eu estava dizendo antes, é um caso sério, é um caso que, na verdade, precisa ser investigado com o maior rigor e transparência possível. É tráfico, né? É tráfico. Na acepção correta da palavra, não é tráfico, porque houve autorização do órgão que regula isso, que é o IBAMA, dizendo que está tudo ok. O que acontece é que essa compra de animais, ela no papel estava ok, na prática ela está completamente errada. E detalhe, haviam mais zebras e impalas, impala é um tipo de antílope da savana africana, que também seriam trazidos nesse processo. E isso foi paralisado pela justiça. A única coisa que a justiça fez de bom falou o seguinte, não, esses outros zebras e impalas que viriam, segura aí,
Vamos ver essa questão das girafas. Mas a situação é horrível, é muito triste. E essa Ô, girafa. Frank, como é que repercutiu isso, se é que repercutiu no mundo, de uma forma geral, se isso virou mais um escândalo no mundo em relação à justiça do nosso país? E a segunda pergunta, como os países por aí afora agem em relação a esse tipo de importação? Existe algum país onde a gente possa dizer esse país é exemplo nesse assunto? Olha, as respostas curtas. A repercussão lá fora, houve alguma, mas não houve na dimensão que nós gostaríamos. Nós entramos em contato com fundações que trabalham, por exemplo, com preservação, conservação de girafas, e elas ficaram chocadas com o caso, mas também não quiseram se envolver muito, porque existe toda uma questão de ordem diplomática, do tipo, opa, não vou me envolver nisso, isso é com o país de vocês, não quero aqui me envolver em situações muito complicadas, porque todo esse processo ele envolve muito dinheiro, muito poder político, é um ambiente muito perigoso, essa questão toda de vender animais, comprar animais, você está lidando com criminosos, e qual país no mundo participa desses processos de forma transparente e de forma correta? Olha, eu não me atrevo a dizer que um país ou outro faça isso corretamente. O que nós temos, eventualmente, são casos, transações específicas com alguns tipos de animais que, às vezes, são mais transparentes. E eu digo eventualmente porque o fim a que se destinam esses animais, ele é sempre controverso. Quando você está encaminhando esses animais para zoológicos ou aquários, você está fazendo isso, teoricamente, dentro de um programa de conservação, de preservação. Mas essa é a narrativa bonita. Às vezes, por trás disso, está simplesmente a intenção de você exibir os animais, cobrar ingressos, que não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Por que esses animais vieram para o Brasil? 18 girafas, 11 fêmeas, 7 machos. Você já conclui, é para que elas gerem descendentes. E quando você tem girafinha, você vende souvenir, você vende ingresso, você faz campanha para escolher o nome da girafa, as pessoas vão lá para tirar selfie, e aí você movimenta toda uma cadeia de negócios, por exemplo, no zoológico, as pessoas vão lá, compram camiseta, frequentam praça de alimentação. Então, a grande motivação, ao que tudo indica, é essa, você gerar uma movimentação econômica em torno da visitação e da atenção dada a essas girafas. A pesquisa aí é a última coisa que acontece no Brasil. Você consegue ver alguma, agora para encerrar o nosso programa, de que forma a gente pode, as pessoas que estão nos assistindo falam, tá, tudo bem, você está me contando uma desgraceira, eu estou vendo uma desgraceira, de que forma eu posso ajudar? O que a gente costuma dizer, eu particularmente, não frequente esses lugares, não vá a zoológicos, não leve uma criança no zoológico, não leve a criança para as Bahamas, para Cancún, para ela nadar abraçada com o golfinho. A gente sabe que aquele golfinho, ele não está feliz ali, ele tem aquele semblante de sorriso, mas aquilo não é felicidade. Ele está extremamente estressado por estar ali, né? Não frequente zoológicos, não frequente parques chamados de zoobotânicos, não frequente aquários, nada que aprisione animais para gerar lucro para alguém. Né? Hoje você consegue educar uma criança de uma forma linda, mostrando para ela que a gente tem que respeitar os seres vivos nos habitats onde eles vivem. Nós não precisamos tirar, é como se viesse um ser de outro planeta e tirasse um filho da gente, da nossa família, e levasse para o planeta dele para mostrar como é um humano. Então é esse tipo de respeito que a gente precisa colocar na cabeça das crianças. Desculpa eu ter me estendido, Frank, mas eu gostaria, você é o cara que fala brilhantemente sobre isso. Gostaria que você encerrasse o nosso programa dizendo para as pessoas qual é a expectativa em relação a esse caso e de que forma uma pessoa que está nos assistindo pode ajudar no combate a essa barbaridade, a esses maus tratos gritantes que a gente fica sabendo que acontecem em muitos zoológicos e aquários e parques zoobotânicos, enfim.
De que forma a gente pode ajudar? Olha, Leila, o que você disse agora há pouco é uma das formas que a gente tem como cidadão, como pagador de impostos, de ajudar. Não visitar zoológicos, aquários e disseminar a informação de que isso não é legal. Mas existem mais duas outras coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é entender que se a gente quer preservar animais, espécies diferentes, que têm a sua riqueza genética, biológica, enfim, nós devemos preservar biomas. Quando a gente preserva biomas, a gente está preservando os habitantes desses biomas. Porque, por exemplo, o Pantanal, a floresta amazônica, tem diversos animais ali dentro. E você nunca vai conseguir reproduzir o habitat de um deles dentro de uma jaula e esperar que esse animal esteja bem. Então, essa é a segunda coisa, que a gente entenda que preservar espécies significa preservar, antes de mais nada, biomas, no Brasil e no mundo. E a terceira coisa que eu acho que cada cidadão pode fazer é começar a escolher melhor os seus representantes nas mesas onde se tomam as decisões. Eu estou falando na política. A gente tem um ano aqui de 2022, ele é muito sério, a gente está vivendo uma situação muito peculiar no país, então vocês precisam estudar e verificar quem são as pessoas que vão receber o seu voto de confiança para exercer um mandato e, eventualmente, representar os seus interesses. Então, eu acho que essas três ações, não visitar zoológicos e aquários, entender que a preservação do meio ambiente é fundamental para a preservação das espécies, inclusive a nossa, e decidir com consciência e com educação os nossos representantes políticos, é o que vai fazer desse mundo um pouquinho melhor, Léo. Frank, eu quero te agradecer muito, ficaria aqui por horas te ouvindo. O Frank é uma enciclopédia com pernas e a gente quer já te convidar para uma próxima. Eu acho que é uma luta que a gente não pode desistir, eles dependem da gente e o que está nas nossas mãos nesse momento é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A semana que vem a gente vai continuar falando sobre esse processo, só que com outros animais. Vamos falar da questão dos elefantes em circos, tá bom? Frank, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns, você é 10 e até a semana que vem.